aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a respeito de oração com vãs repetições. Às vezes a gente pode ter uma ideia errada do que são vãs repetições. Às vezes a gente acha que é repetir as mesmas palavras que são vãs repetições. Se fosse assim, quando a gente ora o Pai Nosso, nós estaríamos fazendo uma oração com vãs repetições, mas não é isso. As vãs repetições são quando as palavras são vazias, são quando as palavras são inúteis, quando as palavras elas não nascem do nosso coração, quando elas não nascem do nosso íntimo com sinceridade. Porque o que Deus quer, quando a gente dobra os nossos joelhos e se coloca diante dele, Ele quer sinceridade nas nossas palavras. Ele quer que aquelas palavras sejam geradas no nosso coração para falar com Ele. E em Salmo 51:6, o salmista Davi diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Então Deus quer verdade de nós, Deus quer sinceridade nascida no nosso coração e transformadas em palavras ao direcionarmos a Ele. E se a gente não tiver palavras para chegar diante do Senhor, se a gente não tiver conteúdo de oração, que a gente peça ao Senhor, porque Ele vai nos dar sabedoria. O Espírito Santo também, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos o que pedir. Então, é necessário que sejamos sinceros diante do Senhor nas nossas orações. Então, quando não há sinceridade, por mais que a gente passa longos momentos ajoelhados ali diante do Senhor, as nossas palavras elas não terão efeitos, porque a advertência que Jesus nos deu em relação a vãs repetições significa que devemos evitar palavras ou repetições vazias, inúteis, sem sentido em nossas orações. Repetir certas coisas enche o tempo, mas não prova a nossa devoção, nem melhora as nossas chances de que Deus nos ouça. Então não adianta se eu passo 40 minutos, uma hora ajoelhado ali, eu sei citar mantras, eu sei citar palavras poéticas, bonitas, mas que elas não são sinceras, que elas não estão sendo geradas no meu coração. Então, devemos ser persistentes nas nossas orações. Se aquilo que a gente coloca diante do Senhor não for atendido, nós devemos continuar. Não há nada de errado em orar pelas mesmas coisas mais de uma vez. A gente tem exemplos na Bíblia. A gente tem o exemplo de Ana, que orou a Deus. Todas as vezes que ela ia ao templo, ela orava ao Senhor, ela se derramava diante do Senhor, pedindo a Ele um filho. E o Senhor atendeu a oração dela na hora certa. Deus atendeu a oração de Ana. E eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios 12:8, a respeito de Paulo, que ele tinha algo que incomodava ele, que na Bíblia relata como um espinho na carne. E em 2 Coríntios 12:8, Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes por aquela mesma causa, até o Senhor falar para ele que a graça dele, que a graça de Deus era o bastante para Paulo. Então não tem problema a gente orar, desde que seja algo sincero, desde que seja algo nascido no nosso íntimo. Podemos orar inúmeras vezes pela mesma causa, que não é uma vã repetição. A Bíblia nos ensina a orar em fé. Então, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente dobra os nossos joelhos diante do Senhor em oração, é necessário que a gente tenha fé que Ele está nos ouvindo. É necessário que a gente tenha fé de que Ele é Senhor para atender as nossas orações, independente do tempo, independente das nossas necessidades. O Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações se orarmos a Ele com fé. Tiago 1:6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Hoje eu dobro os meus joelhos e eu peço a Deus algo,
e eu oro e eu faço uma oração para uma determinada causa e aquilo não acontece, amanhã eu já vou para a presença do Senhor sem fé porque aquilo não aconteceu. Então é necessário que oremos com fé. É necessário também que a gente ore em nome de Jesus. Eu aprendi desde cedo, desde muito pequena, no final da minha oração, encerrar com em nome de Jesus. Amém. E eu não tinha noção de que as nossas orações, elas devem ser feitas em nome de Jesus, porque Jesus instruiu os discípulos a fazerem as orações dessa forma. E também, hoje, eu e você devemos continuar fazendo as nossas orações, finalizando-as em nome de Jesus, porque foi a instrução que Ele deixou. Em João 14:13, Jesus disse aos discípulos: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho." Então, aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, com fé, Ele vai nos conceder para que o Pai seja glorificado. Oferecer nossas orações com reverência e humildade. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor na condição de que nós somos filhos, de que Ele é Pai, na condição de que Ele é Senhor, e colocar diante dEle com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações contritos, para que Ele atenda às nossas orações. Em Lucas 18, nos versículos do 9 ao 14, Jesus ele conta para os discípulos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele orava ali de pé e ele falava nas palavras de oração dele para que todos ouvissem que ele era bom, que ele cumpria com a lei e que ele não era como os demais pecadores. E aí o publicano se coloca diante do Senhor e ora da seguinte forma: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus falou o seguinte: eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem humilha será exaltado. Então, quando a gente coloca diante do Senhor com reverência e com humildade, o Senhor vai ouvir as nossas orações e Ele vai nos exaltar. A gente tem que ser perseverante nas nossas orações. A gente tem que perseverar, buscar aquilo que o nosso coração deseja, que aquilo que nós necessitamos, nós apresentamos ao Senhor e temos que perseverar em buscar. Lucas 18:1. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a gente tem que orar sempre. A gente não deve desanimar nunca, mesmo que as coisas elas não aconteçam, mesmo que as nossas orações, às vezes a gente tem a sensação de que elas não estão sendo ouvidas pelo Senhor, mas se a gente está orando com fé, se a gente está orando com palavras úteis, se a gente está orando com palavras verdadeiras, nascidas do nosso íntimo, o Senhor ele vai atender e Ele vai ouvir as nossas orações. A Bíblia nos ensina a evitar orações que sejam hipócritas, destinadas a ser ouvidas apenas pelos homens, ou que dependam de repetições vãs. Então, a gente tem que evitar orações hipócritas, a gente tem que evitar vãs repetições, palavras sem sentidos, palavras que não sejam nascidas do nosso íntimo. Em Mateus 6, versículo 5 e 6, Jesus ele fala o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas aí o que Jesus fala? Que é para a forma correta de orar. E aí ele fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará.
Então, às vezes essa ideia que a gente tem de vã repetição é repetir as mesmas palavras. Não é isso. Vãs repetições são palavras vazias, são palavras inúteis, são palavras que não são geradas com sinceridade nos nossos corações. Então, eu espero que este vídeo possa abençoar a vida de quem estiver assistindo. E se você ficou até o final, que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. E eu peço também para você curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.